vocês? Aqui é a Helena, professora de poemas do EMITA, da área de escrita. Para quem não sabe ainda, o EMITA é um projeto de democratização do conhecimento por meio das aulas do YouTube. Então, se você ainda não conhece os vídeos ou dessa área ou de outras, vale muito a pena checar aqui no nosso canal, tá bom? E hoje nós vamos voltar, continuar a falar sobre a estrutura dos poemas, cada aspecto que você deve detectar ao analisar um poema. Esses vídeos são para ajudar vocês a detectar e saber do que se trata quando você ouve algum nome, alguma palavra, já saber o que remete, né? Então, eu já fiz o vídeo geral, explicando a estrutura no geral, tendo uma base e o esqueleto dessa matéria. Também já fiz um vídeo sobre versos e estrofes, um vídeo sobre rimas e hoje nós vamos falar sobre a métrica. Lembrando que essa parte das estruturas, é uma forma bem objetiva, de analisar os poemas, uma forma bem inicial. Então, a métrica não vai fugir disso, entendeu? Principalmente porque a métrica é a forma que medimos os versos, É meio que as medidas dos versos, para desvendar suas sílabas poéticas e tudo mais. Então, já entrando no tema, é por meio da escansão que nós vamos descobrir as sílabas poéticas e, consequentemente, a medida do verso, que seria a própria métrica, contando quantas sílabas poéticas o verso tem. Então, sílabas poéticas são diferentes das gramaticais, Então, não dá para utilizar as mesmas regras das gramaticais que a gente já conhece, que a gente aprende bastante na escola, já sabe, assim. Não dá para usar as mesmas regras com as sílabas poéticas. Tendo isso em mente, vamos adentrar um pouco mais. Por conta disso, dessa diferença entre sílabas gramaticais e poéticas, vou mostrar para vocês como se aplica a métrica e toda essa escansão e descoberta das sílabas poéticas e as regras para fazer isso, as regras mais gerais, porque se vocês forem entrar muito assim nesse tema, tem muitas coisas que vocês vão encontrar mais profundas, mas para começar eu separei umas regras aqui para vocês. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a contagem das sílabas poéticas de um verso vai até a sílaba tônica da última palavra daquele verso. Então, se tiver outra sílaba após a sílaba tônica, ela vai ser dispensada. A última que você vai contar é a última sílaba tônica, ou seja, a sílaba tônica da última palavra. Outra coisa é, toda vez que se inicia um verso, a contagem se reinicia de novo. Então, com o início de um verso, surge uma nova contagem também. Outra regra é que, quando uma palavra termina com uma vogal átona, e agora nós vamos abrir um parênteses para explicar o que é uma vogal átona, que é o seguinte: vogal átona é a vogal que não possui nenhum acento da palavra, ou seja, diz respeito à intensidade, daquela vogal. É a vogal que não está na sílaba tônica, Então, é a vogal que não pertence à sílaba tônica da palavra. Então, a regra fica da seguinte forma: toda vez que uma palavra termina com uma vogal átona e a palavra seguinte começa com uma vogal átona, elas meio que se juntam. Então, forma apenas uma sílaba poética, elas se compreendem e essa meio que fusão, que pode ser chamada, se chama hiato, formando uma sílaba poética apenas com essas vogais átonas. Outra regra que podemos dizer aqui é que quando existem palavras com dois R's ou dois S's, quando existem as sílabas com dois R's ou dois S's, esses dígrafos não são separados nas sílabas, na divisão das sílabas, como é separado nas sílabas gramaticais, Então, formam apenas uma sílaba poética esses dígrafos, dois R's ou dois S's. Agora, vamos classificar os versos em relação a essas métricas, Depois de colocar aqui algumas regrinhas básicas para vocês, nós vamos classificar os versos em relação a isso. Então, primeiramente, nós temos os versos isométricos, que são os que possuem uma medida única ao longo de todo o poema. Então, nós temos aqui, vou listar para vocês, de maneira bem uma lista mesmo objetiva, mas nós temos os monossílabos, vai seguir essa ideia, Então, os monossílabos são os que possuem uma sílaba poética, depois os dissílabos, trissílabos, tetrassílabos, pentassílabos ou redondilha menor, hexassílabos, heptassílabos ou redondilha maior, octassílabos, eneassílabos, decassílabos, endecassílabos e dodecassílabos ou alexandrinos. No meu segundo vídeo, da frente de poemas,
Eu dei alguns exemplos, né, dos principais que eu citei, né, os decassílabos, redondilha menor, maior, alexandrinos, e falei um pouquinho mais sobre a classificação dos versos. Então é muito legal se você assistir todos os meus vídeos, né, e ir juntando todas as informações, que vai fazer mais sentido, não vai ficar só jogado aqui. Eu trouxe vários exemplos nos outros vídeos. Além dos versos isométricos, nós temos os heterométricos, que são os que possuem diferente número de sílabas poéticas ao longo do poema. Também temos os versos livres, que não têm nenhuma ordem métrica, podendo ter um certo ritmo, né? Essa é a característica dos versos livres. Bom, gente, essas foram as regras principais para você fazer a escansão e a classificação dos versos em relação à sua métrica. Espero que tenham entendido um pouco dessa lógica. É um assunto que não dá para se aprofundar muito, porque ele tem várias camadas e, na minha opinião, é bem complexo, mas eu acho que deu para entender um pouco no geral e no começo aqui para vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, estarei sempre disponível para responder tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido um pouco mais, cada vez mais, dessas partes objetivas que compõem o poema. Curtam esse vídeo, tá? E se inscrevam nesse canal que tá cheio de coisa incrível e acompanhem para mais vídeos, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo!